Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teias das cadeias alimentares, certo? Porém, antes da gente começar, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais, certo? Então vamos lá. Autótrofo são seres que produzem o próprio alimento, tá? Como exemplo, a gente tem as plantas e as algas, que fazem um processo chamado fotossíntese, e a gente tem algumas bactérias que fazem um processo de quimiossíntese. A gente vai falar mais de fotossíntese, tá? E seres heterótrofos são aqueles que não produzem o próprio alimento e que assim eles precisam retirar esse alimento do meio ambiente. Então a gente tem 4 tipos de heterótrofos: os herbívoros, que se alimentam de plantas, os carnívoros, que se alimentam de animais, os onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de animais, e os saprófitos, que se alimentam de matéria que está em decomposição, certo? Então, aqui tem exemplos, né? Então, herbívoro ali, coelho, veado, carnívoro, as onças, né? Os lobos, onívoro, porco, aves, serpentes, e saprófitos, os fungos e as bactérias. Beleza? Muito bem. Todos os seres vivos, eles precisam de energia para fazer as atividades da vida deles, né? Então, por exemplo, se a gente quer estudar, jogar, correr, pular, falar, pensar, ver TV, escrever, qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa de energia. E essa energia, ela provém dos alimentos que a gente come, né? Então, tudo que a gente come gera energia para o nosso organismo, certo? Quando a gente fala de TI cadeia alimentar, a gente precisa ter um produtor, né? Porque se nós pegamos do ambiente esse alimento, né, de algum ser vivo, enfim, como é que esse ser vivo pegou? E como é que o outro pegou? E assim por diante, né? Então a gente precisa ter um produtor, que é onde tudo começa. E os produtores são as plantas e as algas, ou essas bactérias que fazem a quimiossíntese, né? Mas a gente vai falar mais dos seres fotossintetizantes. Então, as plantas e as algas, né, elas fazem esse processo de fotossíntese e produzem o próprio alimento. Então, vamos entender como é que funciona, ó. A planta tá ali, certo? A planta ela vai pegar a energia solar, ela vai pegar o gás carbônico que está na atmosfera e ela vai pegar a água que está no solo, certo? Com esses 3 componentes, ela vai gerar a glicose, que está circulado em verdinho aqui, C6H12O6, tá? Não precisa lembrar dessa fórmula, não. Essa glicose é o alimento da planta, certo? Então, ela produziu esse alimento, ela fez um bolo. Sabe quando a mãe faz um bolo? Pega trigo, fermento, ovo, leite e Nescau, né? Ela pegou os ingredientes e fez o bolo, certo? A planta fez a mesma coisa, ela pegou os ingredientes dela, que foi a luz solar, o gás carbônico e a água, e fez a comida dela, que é essa glicose, certo? E essa glicose fica dentro dessa planta, seja nos galhos, nas folhas, nas raízes, a glicose está dentro da planta. Por quê? Porque a planta também vai respirar, transpirar, crescer, né? Gerar os frutos, reproduzir. Ela também precisa fazer as funções dela e para isso ela precisa de energia, beleza? Nesse processo todo aqui, também ocorre a liberação de gás oxigênio, tá? A planta também libera esse gás oxigênio aqui para o meio ambiente. Beleza? Muito bem. Depois que essa planta, ela produziu o próprio alimento dela, algum ser vivo vai comer essa planta, certo? Então, vamos pensar lá que um grilo comeu aquela planta, certo? Quando o grilo comeu aquela planta, ele vai ser chamado de consumidor primário, tá? Porque ele é o primeiro que está consumindo, a planta estava produzindo. Então, a planta é produtora e o grilo é o consumidor primário, certo? Ou de primeira ordem, tanto faz. Então, esses são animais que se alimentam dos produtores. Se o produtor ele é uma planta, então esse consumidor primário aqui, ele obrigatoriamente vai ter que ser ou um herbívoro ou um onívoro, certo? Beleza. E aí vamos pensar que o sapo comeu esse grilo, né? E aí o sapo ele vai ser o meu consumidor secundário, porque é o segundo que está comendo, beleza? O consumidor secundário, como ele está comendo um ser vivo,
né, um animal, ele vai ser classificado como carnívoro, certo? E aí vamos pensar que uma serpente comeu esse sapo. Ela vai ser a consumidora terciária, né? Porque é a terceira que está comendo ou de terceira ordem, beleza? Aqui a prof não escreveu, mas isso aqui continua, tá, galera? Então, por exemplo, veio um gavião e comeu essa serpente. Então, o gavião vai ser o meu consumidor quaternário, certo? E assim sucessivamente, isso vai indo até final da cadeia, certo? Dependendo da cadeia alimentar, eu posso ter um ser vivo onde ele esteja em vários níveis da cadeia. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Bom, no final dessa cadeia toda, né, existem os decompositores. Então, todos os seres vivos que a gente citou até agora, então a planta, o grilo, o sapo e a serpente, né, em algum momento eles vão morrer, né? E quando eles morrem, como eles são seres vivos, né, formados por moléculas de carbono, enfim, né, eles vão entrar em decomposição. Quem faz essa decomposição, né, os decompositores, são os fungos e as bactérias, certo? Então, olha só, os fungos e as bactérias, eles vão decompor, os decompositores aqui, eles vão decompor a matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica vai ser transformada em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica vai ser absorvida lá pelas plantas de novo, certo? Aí as plantas vão produzir o próprio alimento delas pela fotossíntese, vão gerar matéria orgânica, que é aquela glicose. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ai, meu Deus, tá feio, mas dá para entender, né? Glicose. Então, a planta faz a fotossíntese e produz essa glicose, certo? Em algum momento, essa planta ou algum outro ser vivo que comeu essa glicose vai morrer, né? Vai entrar em decomposição. Pela decomposição, essa glicose vai virar matéria inorgânica, que vai ser de novo absorvida pela planta. Então, a gente vê um ciclo aqui, certo? A gente chama isso de ciclo da matéria, tá? O ciclo da matéria, beleza? Continuando. Deixa eu apagar aqui. Fechou. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar, certo? A planta, ela é minha produtora, beleza? E aí a gente representa por uma setinha. Então, as borboletas vão comer a planta. Então, olha só, quem tá na representação na ponta da seta é quem come quem está no final da seta, certo? Então, a borboleta está na ponta da seta. É ela quem come a planta que está ao final da seta, certo? Essa é a regra. E muito bem, como a borboleta ela foi a primeira a consumir, porque este daqui estava produzindo, né? Como ela foi a primeira a consumir, ela é a minha consumidora primária. Muito bem. E aí o sapo comeu essa borboleta, ele vai ser o meu consumidor secundário. De novo, o sapo está na pontinha da flecha. Quem está na pontinha da flecha come quem está no final da flecha, tá? Então, o sapo é meu consumidor secundário. E aí a serpente comeu o sapo, ela vai ser o meu consumidor terciário. E aí, essa cobra aqui morreu e entrou em decomposição pelos fungos e bactérias, que são os meus decompositores, certo? Pessoal, cada posição dessa a gente chama de nível trófico. Trófico vem de alimento, tá? Então, nível de alimento. Então, a planta é o meu primeiro nível trófico, a borboleta é o meu segundo nível trófico, o sapo é o meu terceiro nível trófico, a cobra é meu quarto nível trófico e os fungos e as bactérias são meu quinto nível trófico. Por que a prof está falando isso? Galera, tem muita gente que confunde, então cuidado, olha só, ele é meu consumidor, a borboleta, né? É minha consumidora primária. Porém, ela é ele é meu segundo nível trófico. O meu primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor, tá? Então, cuidado. Ela é consumidora primária porque ela é a primeira a estar consumindo,
porém ela é o meu segundo nível trófico, porque o primeiro nível trófico já foi preenchido pelos produtores. Beleza? Vamos continuar. Aqui tem outro exemplo, né, gente? Ó, aqui ele deu um exemplo do seguinte, né? A energia solar tá vindo pela planta aqui, a planta tá gerando energia solar aqui, ó, tá vindo pela planta que tá gerando alimento que vai ser consumida pelo grilo, né? Consumidor primário, o sapo secundário, a cobra terciário, o gavião aqui quaternário. E, ó, em algum momento da vida deles, todo mundo morre aqui, tá vendo, ó? Todos eles vão morrer em algum momento da vida deles, certo? Eles vão morrer, os decompositores vão fazer a função deles de digerir todos esses animais aqui e vai virar matéria inorgânica, que a planta vai absorver de novo. Então, isso aqui é um outro exemplo, né, para mostrar para a gente que a matéria, ela sempre vai ser cíclica, né? Onde o produtor, que é a planta, vai produzir, certo? E o decompositor lá no final da cadeia, ele vai decompor e vai gerar produtos inorgânicos para a planta absorver novamente, certo? Então, gente, o que a gente entende numa teia alimentar, certo? Que a matéria, ela é sempre cíclica, certo? Então, a matéria aqui, ó, esse P é de produtor, né? O produtor vai produzir o alimento que vai ser consumido por todo mundo ali da cadeia, né? Capim, gafanhoto, sapo, cobra, nananã, e vai chegar no decompositor. Esse decompositor aqui vai digerir a matéria e vai conseguir ser absorvida pela planta novamente, tá? Então, a gente sempre vai ver que a matéria, ela é cíclica. Agora, quando a gente está falando de energia, a gente vai ver que a energia, ela é unidirecional, tá aqui, ó, escrito aqui, ó. A energia, ela é unidirecional, certo? O que acontece aqui? Pessoal, vamos lá. O capim, ele produziu tudo isso aqui de energia, ó. Todo esse quadrado aqui, ó, o capim produziu de energia, né? Ele é nosso produtor. Então, ele foi lá e fez tudo isso aqui de energia, certo? Porém, quando o gafanhoto foi comer esse capim, ele não pegou toda essa energia aqui, ó, certo? Ele pegou só essa energia que tá em vermelho aqui, ó. Por quê? Essa energia que tá em amarelo aqui, ó, o capim utilizou. Então, o capim utilizou para fazer a reprodução, para fazer a fotossíntese, para crescer as raízes, para crescer as folhas, certo? Então, essa energia ela foi utilizada pelo capim. E a partir do momento que ela foi utilizada, ela é perdida, né? Ela não volta para o produtor de novo que nem volta a matéria. Então, ela é perdida, certo? Então, o gafanhoto, ele pegou isso aqui tudo, ó, de energia da planta. Beleza. O sapo pegou tudo isso aqui de energia do gafanhoto? Não, pegou uma parte, ó. Pegou só o que tá aqui em vermelhinho. O que tá em amarelinho, o gafanhoto usou de energia, né? Ele comeu e usou. Então, o que ele usou aqui? Ah, ele usou para pular, para correr, para reproduzir, quando ele urinou, quando ele defecou, enfim. Então, quando ele respirou, todas as ações dele, ele perdeu energia, certo? E assim sucessivamente até o final da cadeia. Então, a gente tem que matéria sempre vai ser cíclico, energia sempre vai ser unidirecional, certo? Ela sempre vai ser perdida e não vai ser recuperada, beleza? Muito bem, aqui é outro exemplo. Quando a gente tem um conjunto, na verdade, de várias cadeias alimentares, a gente tem uma teia alimentar. Então, até então, a gente estava vendo assim, né? O capim tá aqui, aí o grilo tá aqui, aí o sapo tá aqui, aí a cobra tá aqui. Tava linear, né? A situação aqui era uma linha, né? Isso aqui, quando está em linha, é uma cadeia alimentar, certo? A partir do momento que eu tenho várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, eu vou ter uma teia alimentar. Então, aqui eu tenho milho, besouro, sapo e coruja. É uma cadeia alimentar. Só que eu também tenho milho, besouro, roedor e coruja. Já é outra cadeia alimentar.
E aí eu tenho milho, besouro, roedor, cobra, coruja. É outra cadeia alimentar. Então, quando eu tenho várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, eu vou ter uma teia alimentar, certo? Vai formar esse aspecto de teia aqui, onde as flechinhas se cruzam. Beleza? E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que um mesmo indivíduo, ele pode ser classificado em mais de um nível trófico, né? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. O besouro comeu o milho, ele é meu consumidor primário. Beleza. Esse roedor aqui comeu o besouro, então ele é meu consumidor secundário. Porém, este mesmo roedor come direto a planta. Então, se ele está comendo direto a planta, ele vai ser meu consumidor primário. Então, o roedor aqui, ó, ele tem dois níveis tróficos, né? Ele pode ser tanto um consumidor primário quanto um consumidor secundário, certo? Muito bem. Aí, olha só a cobra, né? A cobra, ela pode ser uma consumidora secundária ou uma consumidora terciária. Vamos ver, ó. Milho é produtor, besouro é consumidor primário, roedor é consumidor secundário, a cobra vai comer o roedor, ela é minha consumidora terciária. Agora, se eu fizer a seguinte cadeia alimentar, a planta é produtora, o roedor é meu consumidor primário, então a minha cobra vai ser a consumidora secundária, certo? Então, dependendo da cadeia aqui que você vai seguindo, você vai ter vários níveis tróficos para o mesmo ser vivo, certo? A coruja, ó, ela pode ser consumidora secundária, por quê? Porque ela pode comer o ratinho, que é consumidor primário aqui, ó. Então, ela vai ser secundária. Ela pode ser consumidora terciária, porque ela está comendo a cobra quando a cobra é consumidora secundária. E ela pode ser consumidora quaternária quando ela come a cobra sendo consumidora terciária, certo? Então, mais de um indivíduo, quer dizer, um indivíduo pode ter mais de um nível trófico. Beleza, galera? É isso então, por hoje. Beijo!